Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Aparecida Stoche Rocha. Eu sou do segundo ano de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina e faço parte do programa de Educação Tutorial do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. Dentro do PET, a gente tem alguns projetos e algumas atividades a serem realizadas. E hoje eu vim trazer para vocês a atividade que chama UPED, que é uma aula que a gente ministra sobre algum tema do nosso interesse. O PET ele é tutoriado pelo professor Dr. Vitor Hugo Alves Okazaki, e o tema do meu UPET de hoje é entomologia forense, o CSI da vida real. Bom, então para começar esse tema, a gente precisa primeiro saber o que significa entomologia forense. A entomologia forense ela é o estudo de insetos e outros artrópodes associados às questões criminais. Então, às vezes, quando a gente assiste, por exemplo, alguma série, tipo CSI, que eles utilizam insetos para resolver algum crime ou chegar a alguma pista, eles estão falando da entomologia forense. Então, por mais que eles não citem esse nome, é o tipo de estudo que eles utilizam. Bom, então vou apresentar agora o histórico da entomologia forense. Os primeiros registros dela foi na Babilônia, no Egito, que eles tinham as moscas dos amuletos como pragas em Êxodo, e mesmo assim eles anotavam como que era a sua metamorfose, ou quando alguém falecia e eles embalsamavam os corpos, eles utilizavam a metamorfose desses insetos, como que eles é, seguiam sua vida e o pós-morte também. Então, eles sempre anotavam da maneira que eles achavam coerente como que seguia todo esse processo. Na China, no século XIII, por aí, eles tiveram o primeiro registro mesmo da entomologia forense para descobrir alguma morte, que foi um caso de um lavrador que foi degolado por uma foice. E aí, para eles chegarem à conclusão de quem acabou assassinando esse lavrador, eles pediram que todos os lavradores colocassem suas foices presas ao solo, e a que juntasse mosca era a foice de quem cometeu esse crime. Porque na foice, às vezes ocorre alguns cortezinhos nela que a gente não consegue perceber, às vezes até não tão visível aos olhos, que sobram sangue. E aí as moscas elas eram guiadas por esses cheiros e se acumulavam nessa parte. E assim eles conseguiram descobrir quem que assassinou esse lavrador. Já em 1855, na França, foi realizada a primeira estimativa de intervalo pós-morte, que é quanto tempo após a morte da pessoa aquele corpo foi encontrado ou aquela cena de crime foi encontrada. Isso foi realizado pelo médico Bergaretti. Também na França, em 1894, Megnin lançou um estudo que chamava A Fauna dos Cadáveres. Então, ele explicava nesse estudo um pouquinho como que era a fauna que estava em volta de alguns cadáveres que eles tinham estudado. Então, era meio que um relato de caso. E apesar de ter alguns estudos, assim, a entomologia forense ainda era muito nova. Então, ela foi negligenciada por muito tempo, até que na metade do século XX, Leclerc lançou um outro estudo, que é a entomologia e a medicina legal, e Smith lançou também um livro que é o Manual da Entomologia Forense. Isso foi fazendo com que a entomologia forense ela fosse crescendo um pouquinho mais, fosse sendo mais conhecida e utilizada para solução de crimes e de casos que muitas vezes as pessoas demoravam muito tempo para conseguir resolver, e eles conseguiram começar a resolver mais rápido. No final do século XX, a entomologia ela começou a ficar um pouquinho mais conhecida, além dos estudos, também por causa do filme O Silêncio dos Inocentes, que tomou muito reconhecimento na Europa e na América do Norte, que conta um pouquinho a história de uma agente do FBI que começa a conversar com um prisioneiro para descobrir como que um assassino em série que estava solto
agia para saber mais ou menos o que eles precisavam procurar. E aí ele conta que ele colocava moscas na boca das pessoas que ele matava, ele tirava a pele, porque tudo isso ajuda nos estudos, nos indícios da entomologia forense. Então, isso foi ajudando bastante as pessoas a conhecerem mais essa área de estudo que não era tão ampla e tão divulgada na época. E ainda assim, muitas pessoas até hoje não conhecem. Bom, a entomologia forense, ela tem algumas áreas. E aí agora eu vou apresentar para vocês. A urbana, estuda mais, principalmente o incômodo causado por cupins, baratas e moscas. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que comprou uma casa e aí, depois que ela comprou, ela percebeu que teve uma infestação de cupim ou de moscas que estava começando a estragar os móveis ou a própria casa mesmo, igual na foto está mostrando. Eles conseguem acionar alguma pessoa que estude essa área, que tenha formação, para eles saber se essa infestação começou antes dele comprar a casa ou depois dele comprar a casa. Porque se começou antes, ele pode sim acionar o vendedor para que ele ou indenize ou cubra com os gastos de consertos. Então a entomologia já ajuda bastante nessa parte. E às vezes a gente não conhece muito, não sabe que ela pode ajudar e que é essa área específica que estuda esses tipos de caso. Outra área também são os produtos armazenados em alimentos, que eles normalmente são insetos encontrados em embalagens enlatados. Provavelmente todo mundo já viu aquele caso do rato na Coca-Cola, e esse é um exemplo muito claro da entomologia forense, que eles conseguem saber se esse animal ele foi inserido após a venda, após o lacre já ter sido colocado, porque existem formas de retirar o lacre sem rasgar ele, né? Então eles estudam isso, eles veem se ele foi colocado antes, depois, se realmente trouxe algumas sequelas para quem tomou, para quem acabou comprando e teve contato. Também eles estudam uma porcentagem de fragmentos de insetos que podem conter nos alimentos, principalmente nos alimentos enlatados, porque às vezes a gente não sabe, não conhece, mas existe sim uma porcentagem de fragmentos de insetos que podem estar nesses alimentos. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que são esses fragmentos. Como, por exemplo, o molho e extrato de tomate, ketchup e outros derivados, eles podem conter um fragmento de roedor a cada 100 gramas, 10 fragmentos de insetos, como moscas e aranhas, a cada 100 gramas. A farinha de trigo, 75 fragmentos de inseto a cada 50 gramas. Café torrado e moído, 60 fragmentos de inseto a cada 25 gramas. E muitos outros produtos que a gente não tem muita noção, eles acabam liberando essa porcentagem, porque é uma porcentagem que não vai ser danosa a quem consumir, não vai afetar as pessoas que estão trabalhando, realizando a comida ali, ou também quem vendeu. Então, é uma coisa que não vai prejudicar quem estiver consumindo. Mas a principal área da entomologia forense é médico legal, né? Que é a utilização de artrópodes em resolução de crimes, como eu já havia falado, que eles utilizam para determinar o intervalo pós-morte, que é quanto tempo depois da morte aquele corpo foi encontrado ou o local. E eles também conseguem determinar o local da morte, porque quem já assistiu série de crime, essas coisas assim, sabe o que eu tô falando? Às vezes, o corpo só é desovado em algum lugar e a entomologia forense ela chega e consegue ver se aquele corpo realmente foi só desovado ali ou se a pessoa acabou sendo assassinada ou morte acidental ou natural mesmo naquele local. Ela consegue determinar qual o tipo de morte também, há quanto tempo a pessoa está ali, porque cada inseto que chega ali, dependendo do tempo, ele tem uma ação diferente e um tempo de permanência diferente.
Então, a entomologia forense ela atua bastante nessa parte. E junto a ela, da biologia molecular também, que é a identificação de uma espécie forense significativa e análise de DNA humano no estômago. Então, os insetos que chegam no local, como o corpo, eles consomem a pele, os órgãos, às vezes, dependendo do tempo que o corpo fica lá. E aí a entomologia forense consegue analisar o que tem dentro daquele estômago, se a pessoa que foi encontrada, se ela tinha consumido álcool, se ela estava drogada, ou se tinham drogado ela. Diversas coisas que é muito difícil a gente fazer e é muito caro também o custeio. É muito caro fazer uma análise sem esses insetos. A entomologia forense chega e começa a ajudar bastante e não exatamente abaixar os preços, mas ela consegue fazer com que seja um processo mais rápido e sendo mais rápido faz com que gaste menos nessa área. A taxonomia também, ela ajuda bastante na entomologia forense, porque ela estuda a variedade ambiental, biótica e abiótica, e se há interferência ou não na investigação criminal. Então, por exemplo, se tem um corpo num parque com muitas folhas ali, e aí eles conseguem definir se essas folhas elas foram ajeitadas para ficar daquele jeito, se foi o vento que levou elas, e se por acaso tenha sido o vento, se isso interferiu na análise que eles vão fazer do corpo e da cena do crime, né? Se choveu também, eles conseguem determinar o quanto essa chuva vai atrapalhar, o quanto o clima, a temperatura, tudo vai ajudar ou atrapalhar aquela investigação. Porque também, dependendo da temperatura, pode acelerar o processo dos insetos irem e consumirem o corpo. Então, a taxonomia, ela anda muito junto com a entomologia forense. Bom, e aí eu disse que são alguns insetos, né, que consomem os corpos, e aí eu trouxe os principais insetos, que são as moscas de ordem díptera, que são as primeiras a chegar no local, então assim que o corpo acabou de falecer, né, a pessoa acabou de falecer, chegam as moscas primeiro, então o corpo ainda está quente, eles preferem um cadáver mais úmido para colocar as larvas deles para se reproduzirem mais. E o principal tipo de mosca encontrado são as varejeiras, mas elas não são únicas, elas não são exclusivas. E dependendo da localização, principalmente no Brasil, porque é muito grande e o clima, a temperatura, elas variam bastante. Então, às vezes não vai ser a varejeira que vai encontrar, mas no geral, assim, elas são as principais. E tem também os escaravelhos, que são da ordem Coleóptera. Eles preferem os cadáveres mais decompostos e em condições mais secas. Eles são substituídos por mosca da família Psicodidae. Às vezes eles atuam em conjunto com as moscas, e em outras vezes eles atuam sozinhos. Por exemplo, quando as moscas chegam, elas começam a consumir. Depois que o cadáver vai ficando mais decomposto, é normal que algumas espécies saiam desse local e cheguem os escaravelhos. Mas nesse meio tempo, enquanto as moscas estão saindo, elas não saem todas de uma vez. Os escaravelhos não esperam elas saírem para chegar. Então eles vão tendo uma competição ali pelo que eles estão consumindo. E aqui eu trouxe a imagem de alguns dos dípteros, né, que são as moscas de importância, e são as mais utilizadas aqui no Brasil. E aqui os coleópteros, que são os escaravelhos, que também são mais utilizados no Brasil. Os caravelhos são um pouquinho mais do que as moscas, porque o tempo de permanência delas também é um pouquinho menor do que os dos escaravelhos.
Bom, mas por que que eles utilizam insetos, né? Porque eu falei, tem inseto ali, não é? Porque os besouros e as moscas, eles se alimentam do tecido humano, até às vezes dos órgãos, e eles conseguem fazer a análise, né? Como eu disse, muito mais rápido a análise de investigar o estômago do inseto do que fazer análise do corpo humano, porque às vezes o corpo está muito decomposto e aí eles não têm muito o que avaliar, acaba demorando muito tempo e às vezes o caso não é resolvido. E isso prejudica bastante para quem está pesquisando, para quem está analisando e trabalhando em alguns casos. Então, com os insetos é muito mais fácil eles trabalharem, fazer essa análise, e o custo também é um pouquinho menor. Bom, eu falei da entomologia forense bem geral, mas eu vou falar um pouquinho agora sobre a entomologia forense aqui no Brasil. Bom, os pioneiros da entomologia forense no Brasil foram Oscar Freire e o Edgar Rocket Pinto, que eles começaram a pesquisar sobre, e logo de início eles perceberam que faltavam muitos dados taxonômicos, biológicos e técnicos. Então, precisava se pesquisar um pouquinho mais sobre as espécies que eram utilizadas no Brasil, se haveria a possibilidade de pesquisar mais espécies ou de excluir algumas espécies de insetos, ou se como que era a reprodução delas, como que se seguiam. Então não tinha muitas pesquisas e nem muitos relatos sobre isso. E assim eles começaram a pesquisar um pouquinho mais para enriquecer essa área, porque, como eu disse, o Brasil é muito grande, é muito variável a temperatura, o clima e a parte da fauna e flora, que isso não tem como ter um estudo ou dois estudos no Brasil inteiro e falar que isso é regra, assim, porque não vai ser, né? Não tem como a gente pegar dois estudos ali e falar, vai ser isso. Precisa de muita informação mesmo. Bom, Rocket Pinto, então, ele escreveu uma nota sobre a fauna cadavérica do Rio de Janeiro, então ele foi mais um estudo de caso que ele fez sobre alguns cadáveres que ele tinha trabalhado em conjunto com Oscar Freire, e ele relatou como que estava sendo aquela fauna e o que estava interferindo ou não naquele ambiente, nos insetos e nos próprios cadáveres que eles estavam estudando. Já Oscar Freire, ele estudou bastante, né, muito a fundo mesmo, e aí ele chegou a 5 pontos. Que primeiro, não há exclusivismo de espécie, ou seja, não é apenas uma espécie que vai estar lá. Uma espécie não sai para dar lugar a outra, então não vai, como eu disse, não vai sair as moscas e chegar os escaravelhos, eles podem competir, por isso que é assim a concorrência entre os necrófagos. Não há isocronismo no período de decomposição, ou seja, um corpo decomposto não é igual ao outro corpo decomposto no período. Pode ser que um seja mais rápido, devido a N fatores, que principais deles são a temperatura, o clima, mas também pode ser outras coisas. Então, um corpo pode estar às 7 horas lá no norte do Brasil e outro às 7 horas aqui no sul, e mesmo assim eles vão estar em etapas diferentes da decomposição, porque o clima, dependendo de onde que ele foi desovado também, vai interferir bastante. Então, não tem como afirmar, ó, em 7 horas vai estar assim o corpo, em 8 horas vai estar assim. É uma coisa que varia bastante. Então, a cronologia exata é impossível de dar. Então, se alguém que estuda e entende 100% disso, chega lá e vê o corpo, ele não vai falar, está aqui há 2 horas e 20 minutos. Eles vai falar, está entre 2 e 3 horas, entre 1 e 2 horas. Eles têm uma linha do tempo, mais ou menos, porque eles não conseguem determinar esse tempo 100%.
E a topografia, ela influencia bastante nas espécies e nos gêneros. Então, dependendo da topografia e da região que foi encontrado esse corpo, pode ser que tenha algumas espécies diferentes de insetos, alguns que não sejam tão conhecidos. Por isso que é tão importante estudar cada caso que é utilizado em entomologia forense e estudar também cada região. Mas tem 5 regiões, né? Até dentro das regiões é importante que a gente estude um pouquinho mais a fundo todos os pontos necessários para entender qual espécie que vai estar lá, qual o gênero que vai estar lá, e como que eles vão prosseguir na decomposição do corpo, para a gente saber, né, quanto tempo mais ou menos chegar mais aproximado do tempo de decomposição dos corpos. Bom, ainda na topografia, né, o Brasil, ele utiliza técnicas diferentes de outros países, porque a gente tem um clima muito mais quente do que os países que mais estudam entomologia forense, que é na Europa, e na América do Norte, então o nosso clima é muito mais quente do que o deles, e a gente tem uma biodiversidade muito grande. O Brasil em si é muito grande, então a gente precisa utilizar coisas que sejam palpáveis, né? Coisas que sejam boas para utilizar conforme o nosso clima, conforme a nossa biodiversidade. E até mesmo dentro do Brasil existem diferenças nas técnicas que são utilizadas, porque aqui no sul, por exemplo, é muito mais frio do que no norte. Então, as técnicas a serem utilizadas são diferentes, mas é preciso também que estude cada vez mais exemplos de técnicas ou exames que possam ser realizados para que a gente chegue nessa parte de é, conseguir algum dia, né, determinar um intervalo pós-morte exato, ou o mais próximo possível do exato. Bom, no Brasil, algumas instituições elas pesquisam sobre a entomologia forense, e as principais são a Unicamp, a Unesp, a Fiocruz, o INPE e o Museu Paraense Emílio Goeldi. Não são as únicas que pesquisam, mas elas são as principais, as que têm mais influência e que têm mais pesquisas acerca desse tema. E no Brasil a gente não tem muitas pesquisas, assim, porque não sei se as pessoas às vezes não se interessam ou se as pesquisas demoram muito para ser concluídas. Então é uma coisa a se pensar, né, para a gente começar a estudar mais sobre. Isso ajuda bastante na solução de muitos crimes, ou até mesmo de, como eu disse, coisas do dia a dia, de vir algum pedaço de inseto no na nossa Coca-Cola, ou em algum enlatado, e coisas assim. Bom, essas são as referências que eu utilizei para resolução do trabalho, né? E eu queria agradecer muito a todos vocês que assistiram. Fico muito feliz de vocês terem tirado um tempinho de assistir. Eu agradeço ao MEC pela bolsa, né? Ao PET por ter me dado essa oportunidade de apresentar um trabalho de uma área que eu gosto de entender um pouquinho mais. A UEL também, né? Por ter acolhido o PET como um programa dela. E a todo mundo que estudou, que fizeram que fosse possível chegar até aqui. Muito obrigada.